amigos e amigas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, embora eu esteja me sentindo um pouco atordoado. É verdade. Depois que eu li o livro As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, realmente eu fiquei atordoado. Eu pretendia, assim que terminasse essa leitura, já pegar a câmera, sentar aqui em frente e já mandar uma resenha. Mas não deu. Esse livro, ele realmente mexe com as nossas estruturas a ponto de abalá-las e fazer com que a gente fique numa espécie de cansaço. Mas eu não diria um cansaço negativo, um cansaço até positivo. É um livro que você tem que parar também, não dá para ler direto. E não é por uma questão de complexidade, de dificuldade que muitas pessoas apontaram. É uma leitura que merece de pausas para você refletir como foi feito em relação à minha leitura anterior. Quem assistiu à minha resenha anterior sabe que foi um livro que necessitou de pausas de reflexão. E As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, é uma obra que não fica atrás. Ela necessita de muitas pausas, ela necessita de momentos em que você também precisa descansar a mente, porque algumas reflexões são até puxadas, diferente do livro anterior. Eu achei, levou algumas reflexões, mas não foram tão puxadas. Essa aqui meio que nos rouba alguma energia. Então tá aí esse diferencial. E vamos falar de coisas assim bem delicadas. Sim, vamos falar de coisas bem delicadas. Vou colocar meu livro aqui, ó, embaixo. Vou me aproximar de vocês, olhar assim bem nos olhos e vamos ter um papo sério sobre o livro As Meninas de Lígia Fagundes Telles. A primeira coisa, confesso que eu fiquei com um certo medo, um certo receio. Não divulguei esse meu pavor para os meus amigos, seguidores, etc. Fiz aquele jogo do escondido. Mas internamente, gente, eu tava com medo desse livro. E por que esse medo? Porque essa obra, ela é muito falada e eu percebi que ela tem um poder que faz com que os leitores dela não fiquem em cima do muro, ou seja, no meio termo. É um livro que pessoas amam de paixão e outras odeiam. É isso que o livro causa. Não existe aquela coisa do mais ou menos. Ou a pessoa tá, é o melhor livro da minha vida, ou eu não suporto esse livro, eu não consigo ler, eu começo a ler 5 páginas, eu tenho que largar. Já tentei várias vezes, algumas pessoas até de 5 a 10 vezes começaram essa leitura, mas não fluíram e abandonaram. E eu tava com esse medo assim, se de repente eu não fizer parte do time que vai amar, mais ou menos eu sei que eu não vou conseguir, porque será que eu seria o primeiro a gostar mais ou menos? E se eu for do time que odeia? Eu não queria odiar Lígia Fagundes Telles. Aliás, uma coisa é bem perceptível em relação à leitura. Os que amam, amam e falam, tudo bem, amei, gostei, melhor livro da vida, é uma tranquilidade. Mas aquelas pessoas que odeiam esse livro, elas têm um certo receio de falar do seu ódio. Elas falam dessas dificuldades, mas assim com muita delicadeza, com muita sutileza. Ah, mas eu li outros livros da Lígia e eu amei. A Lígia é uma escritora brasileira fabulosa, tantos livros bons, por esse motivo eu tenho que dar uma chance. Ai, não é o livro que na realidade não é bom, sabe? É eu que não consigo entender. As pessoas, elas têm um certo cuidado
ao falar de que não gostaram, que dá a impressão que é até um pecado desistir de Lígia Fagundes Telles. É como se isso manchasse a alma do leitor, como se todos fossem obrigados a ver algo positivo em qualquer livro que essa escritora produziu. E esse sentimento de algo pecaminoso, eu percebo que não ocorre apenas com a Lígia, mas ocorre com escritoras como Clarice Lispector e Raquel de Queiroz. As pessoas, a maioria amam, mas quando alguém não gosta de um livro dessas autoras, é um medo, é um receio. Gente, é perfeitamente normal no mundo de livros, no mundo da literatura, mesmo que a autora ou autor sejam fabulosos, de repente a gente não gostar de algum livro deles. Por exemplo, eu sou apaixonado pela saga do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Porém, o livro O Poço do Visconde é o único, é intragável. E para mim tá tudo bem que é um livro intragável. Isso não vai fazer com que eu diminua o meu amor pelos outros livros de Monteiro Lobato, pelo Pedrinho e pelos personagens Pedrinho, Narizinho, Visconde Emília. Então, aceite, se de repente você lê essa obra da Lígia Fagundes Telles, As Meninas, e não gostar, tá tudo bem. Mas eu, no meu caso, será que eu gostei? Eu vou falar a respeito de algumas coisas e depois, assim, vocês vão saber a minha opinião. Será que amei? Será que gostei? Eu acho que algumas pessoas já estão intuindo a minha sensação em relação a esse livro. Mas será que estão intuindo da maneira correta? Isso vamos ver com o decorrer dessa resenha. A primeira coisa que eu posso dizer é que eu entendo perfeitamente a dificuldade e o ódio que as pessoas têm em relação a esse livro. A Lígia, ela concebeu uma obra de um estilo bem dificultoso e um estilo até chamativo. Ela fez bem diferente dos livros convencionais que nós estamos acostumados. Ela colocou a narração feita por 4 pessoas. As 4 pessoas são as 3 protagonistas e um narrador aí que faz a narração em terceira pessoa. Então nós temos 3 protagonistas que narram o livro em primeira pessoa e de repente surge um narrador em terceira pessoa que nós não temos a sua identidade revelada e que vai aí expressando os acontecimentos. Algo assim que complica essa leitura é que a Lígia ela coloca a narração sem fazer intervalos entre um narrador e outro. De repente nós estamos escutando, ou melhor, lendo a Lorena falando, aí do nada já passa para o narrador em terceira pessoa, depois surge a Lia falando, depois a Ana Clara, e assim as coisas vão se sucedendo sem aviso, então as pessoas estão conectadas com um determinado tipo de narrador, e sem aviso algum passa para outro, e essa dificuldade, porque aí elas se perdem um pouco no rumo da história, e isso também é perfeitamente normal. Se eu fosse exemplificar esse estilo de leitura com uma imagem, eu diria o seguinte. E esse seguinte é como eu me senti em relação ao livro As Meninas. A primeira coisa eu me senti que eu estava dentro de um quarto escuro. As pessoas estavam falando, estavam conversando sobre a respeito de uma história. Elas não estavam vivenciando a história no momento, mas elas estavam contando fatos do passado. Elas estavam fazendo as suas memórias. E eu, nesse quarto escuro, ouvia as vozes. Então, sem ter conhecimento prévio da personalidade de cada uma dessas pessoas. Então, de repente, Lorena falava, mas eu ainda não conhecia a Lorena. Então, levou um tempo para eu identificar que aquela voz, aquele jeito de se expressar, aquele jeito de ser era Lorena.
Aí, quando eu estou acostumado, surge a Lia, ou um narrador em terceira pessoa, e cada um vai surgindo sem muito aviso e eu fico perdido. Porém, com o decorrer da trama, eu já me acostumo com as vozes, com um tom delicado ou um tom mais agressivo de uma delas falando, de um tom mais confuso. Então, mesmo que as mudanças ocorram de maneira brusca, eu já conseguia identificar os narradores sem tanta dificuldade. É claro que em certos momentos eu errava também sobre quem estava narrando, porque eu percebi que as meninas, elas não eram tão gentis na sua narrativa. Elas me pareciam menos assim, um pouco travessas. E nessas suas travessuras, elas falavam com um pouquinho do tom da outra, misturando, parecendo que tinham a intenção de enganar o leitor. Foi assim que eu me senti. Outra imagem que expressa a minha relação com essa obra, e eu acredito também que expresse a relação de muitos leitores, é que nós temos um livro que é um quadro muito bonito. Porém, as pessoas, de vez de olharem para o quadro em si, elas ficaram olhando para a moldura e para a técnica da pintura e até mesmo para a assinatura do artista. Como assim? De repente, a história é legal, a história é proveitosa, a história das três protagonistas trazem reflexões interessantes, mas eu percebi que as pessoas deixaram de olhar muitas vezes para a história em si e começaram a olhar aquilo que eu digo que é a moldura, que é o estilo dela é difícil, o estilo assim, o estilo tem que ser decifrado. E esse estilo diferente e a técnica da pintura, o tipo de palavra, o tipo de vocabulário e mais a assinatura, né? É tipo, a assinatura da Lígia Fagundes Telles é como se fosse a assinatura de um Picasso. Então todas essas características que são assim, o em volta da pintura, não é exatamente a pintura, mas é o em volta, tinha um brilho que as pessoas olhavam mais. Como se fosse, vamos numa exposição de arte. Aí tá lá o quadro. Todo mundo olhou os outros quadros, mas quando chega no quadro as meninas, as pessoas esqueceram o quadro e começaram a olhar, ó, moldura, estilo, e perdeu-se isso. E o interessante é que, nesse caso, a moldura é feita pela própria moldura, o estilo, a assinatura, tudo isso é feito pela própria Lígia. Só que as pessoas meio que se esquecem e ficam aí voltadas para aspectos mais exteriores. E ao mesmo tempo confusas em relação aos sentimentos que brotam dessa apreciação dessa moldura. E essa confusão atrapalha um pouco. Porém, todavia, contudo, depois que a gente vai se acostumando, nós vamos adentrando na história, nós vamos nos apaixonando pelas personagens, ou talvez até odiando, por que não? E como é que foi essa minha relação com essas meninas? Então acho que vale a pena agora, já que eu feita essa introdução, falar um pouquinho das personagens. São três amigas. Uma é a Lorena. A Lorena é a menina rica, mimada e de bom coração, eu diria. Aliás, todas têm um bom coração, embora estejam passando por confusões. A Lorena é apaixonada por um homem casado. Aí nós temos a Lia. Lia é uma baiana, uma mulher subversiva que faz críticas políticas, que se envolve com um namorado rebelde que foi preso. Ela tem conhecimento da realidade do Brasil, não é uma alienada, diferente da Lorena, mas a Lorena é uma alienada que não consegue ser totalmente alienada, e isso é um ponto interessante. Mas antes de falar do não consegue ser totalmente alienada, vamos passar para Ana Clara. Ana Clara é a moça, a mais bonita, a que chama a atenção, os olhares.
ela também sonha em se casar, mas ela quer se casar com um homem rico, diferente lá da Lorena, que se apaixona por um homem casado, mas não é pela questão do dinheiro, é um amor romântico. Já a Ana Clara não, ela quer dinheiro, ela quer subir na vida. Ela tem um namoradinho também drogado, que eu percebo que ela gosta muito mais desse namoradinho, o Max, mas não dá pra ficar com o Max, porque o sonho da Ana Clara é dar o golpe do baú. Aí eu volto para aquela questão, Lorena, por que não totalmente alienada? Porque o período histórico, a realidade do Brasil estava tão conturbado que por mais que as pessoas quisessem, elas eram afetadas por todos os rumos da história e não tinha como fugir, como não saber. É muito parecido com a realidade brasileira nos dias de hoje. Nós ouvimos tantas coisas falando sobre presidentes, ex-presidentes, corrupção, etc., que mesmo se você queira ficar alienado, ficar totalmente alheio aos fatos da nossa atualidade, você não consegue. Você encontra isso nas redes sociais, está todo mundo falando. Então não tem possibilidade de ser alienado. Você pode tentar se desligar, como a Lorena, mas você não se desliga. É essa história. As três meninas são amigas e ao mesmo tempo é uma relação estranha, porque elas são amigas e ao mesmo tempo se ajudam e ao mesmo tempo falam mal uma das outras, mas eu entendo esse falar mal uma das outras como a liberdade que nós temos. Eu penso que quando a gente é verdadeiramente amigo, nós estamos tão próximos que não precisa só ficar nomeando qualidades, nós podemos nos dar ao luxo de falar mal e às vezes até falar mal por trás, sem que a outra pessoa saiba essa questão. Ao mesmo tempo também que elas se amam, eu percebo que na vida delas há uma certa inveja. Cada uma está invejando a vida da outra e esse olhar para a vida do outro faz com que elas não percebam as coisas maravilhosas que estejam na vida delas. Não que a vida delas também não tenham horrores. Tem muitos horrores. Outra coisa assim que eu percebi nessa leitura é que ela tem uma temática muito parecida com o livro As Três Marias de Raquel de Queiroz, que particularmente foi uma obra que eu detestei. As Três Marias conta a história de três amigas, que tem o nome aí de Maria, e que vivem num colégio de freiras. Aqui nós temos as três amigas, só que no lugar de um colégio elas vivem num pensionato de freiras, elas são universitárias, estão nessa faixa etária, e tem a relação com as freiras. E o que eu apreciei também bastante é que é como se fosse isso, sabe? É a história de três amigas, só que as Três Marias fosse nos anos 30 e agora nós temos a história de três amigas nos anos 70 e elas exploram mais a questão das freiras. As freiras são personagens secundários aqui maravilhosos. Elas são progressistas, elas refletem, falam da Igreja Católica assim com mais propriedade. Então, são coisas que eu amei, que enriqueceu essa leitura, que me fez aproveitar. E outra coisa que eu descobri, eu não sei se a Lígia quis dizer isso, mas ela menciona um livro, As Meninas Exemplares, de uma Condessa Segurdo, lá do ano 1700 e bolinha. E as Meninas Exemplares também é uma história de três amigas. Não sei se viveram em colégios ou em conventos, alguma coisa religiosa, não tive acesso a essa informação. Mas são histórias de três amigas. E digamos que esse argumento, a vida de três amigas vivendo num colégio, etc., é uma história que eu penso que funcione em qualquer momento. Ora, um pouquinho mais agradável, ora um pouquinho mais desagradável. De repente eu posso contar a história de três amigas aqui nos anos 2000 e vai dar uma boa história. Uma boa história que vai gerar amor e ódio, como no caso aqui do livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. E nessa
história, nós somos confrontados com alguns mistérios. Lorena fala da morte de um irmão que fica na dúvida, fato, verdadeiro fato que aconteceu mesmo? Ou uma fantasia da mente de Lorena? Fica essas perguntas. A obra foi adaptada para o cinema. O livro publicado na década de 70 foi adaptado em 95. Assisti ao filme? Assisti. Mas digo, filme realmente é um lixo do começo ao fim. Me dói falar isso, até porque as protagonistas são atrizes que eu amo, mas eu não culpo as protagonistas. Elas simplesmente receberam um roteiro ruim. É claro que eu cometi o pecado de assistir o filme antes de ler a obra. Não eram meus planos, mas acabei não resistindo. E mesmo sendo ruim, o filme me ajudou a se inteirar um pouco a respeito do universo desse livro e me deu uma facilitada de entendimento. Mas, mesmo assim, eu não diria que é um livro que eu recomendo. Agora, a questão, gostei do livro A Lígia e as Meninas ou não? Olha, a parte histórica, o pano de fundo é bem interessante. Outra coisa bacana é mesmo que essas meninas elas não sejam um modelo de identificação para as mulheres atuais, porque, olha só, mulheres que ficam dependentes de homens, mulheres que querem dar o golpe do baú, etc. Não é algo que as mulheres de hoje aceitem, embora existam mulheres assim. Mas a mulher de hoje ela tá mais independente, está bem diferente. Aqui nós vemos umas mulheres muito passivas. Porém é interessante observar que, mesmo dentro dessa passividade, elas têm algumas ideias um pouquinho avante do seu tempo. Então eu acho que não dá para simplesmente dizer é um livro ruim porque aquelas mulheres são meio que retrógradas, o pensamento não serve para hoje. Eu penso que há de ter um reconhecimento que essas mulheres desse tempo estavam passando por momentos de transição. Então eu diria, havia um pensamento do passado muito ruim. Elas começam, apesar de terem ideias conservadoras, a ter um pensamento avante do seu tempo, de também querer sair de casa, de ler, de estudar, o que não era muito comum. Antes era só o homem que estudava. Elas querem estudar, elas estão por dentro dos acontecimentos políticos, elas falam, elas se expressam, elas não se calam diante de algumas circunstâncias. Pode ser que tenha, mesmo tendo essa passividade, tem horas que elas levantam a voz. Então é um período de transição. Não. Então essas mulheres foram importantes para a construção da mulher do que as mulheres são hoje. Então não dá simplesmente para dizer que é ruim. No livro há momentos chatos, confesso que sim. Há momentos horrorosos, entediantes, que eu entendo por que as pessoas assim falam, ai que coisa horrível, que chatice, que não tem nada de interessante mesmo. Houve momentos que eu também até senti vontade de largar o livro, só que ao mesmo tempo que tinha esses momentos horríveis, a Lígia Fagundes Telles nos proporcionava momentos enriquecedores com altas reflexões, reflexões assim super poderosas, reflexões que me faziam enxergar o mundo, enxergar a mim mesmo, e essas reflexões poderosas, elas dependiam dos momentos horrorosos do livro. É assim, a história é uma construção de fatos. Não dava para existir esses fatos memoráveis se não houvesse antes esses fatos ruins. Esses fatos ruins foram assim, os antecessores foram os fatos que proporcionaram a existência das coisas boas. É como a nossa vida é cheia de altos e baixos. Muitas vezes a gente quer apagar os momentos ruins, mas se a gente for parar para pensar, os momentos bons que estamos vivendo só ocorreram porque antes eles tiveram uma origem em fatos ruins. Tá tudo interligado. É isso. Então,
O livro da Lígia Fagundes Telles, ele tem essa construção fabulosa e nós percebemos que que ela foi muito corajosa. Tem autores que têm medo que têm ideias ótimas, mas eles sabem que para falar dessas ideias ótimas há a necessidade de falar de coisas ruins, de coisas chatas, de ter momentos entediantes de seus livros e eles optam em não escrever. Outros não, outros se arriscam, mesmo sabendo que serão criticados. Então, constrói aquele fato ruim para mostrar algo extremamente belo. Então, a Lígia, para mim, tá de parabéns. E essa compreensão se deu quando eu finalizei a leitura. Até então eu tive um primeiro momento que eu achei o livro ruim, depois eu comecei a achar o livro maravilhoso, depois eu comecei a achar o livro mais ou menos, mas quando eu fechei o arco eu vi o todo do livro, mesmo com esses fatos horríveis, esses fatos cansativos, esses fatos que dão vontade na gente de simplesmente pegar o livro e jogar fora e nunca mais vê-los. Dentro da construção no todo, eles tecem uma obra incrível. O feio dá origem ao belo, o feio dialoga com o belo, e no fim tudo fica harmonioso, tudo fica perfeito. Então, sem sombra de dúvidas, eu recomendo Lígia Fagundes Telles, e não estou falando com aquele cuidado das pessoas que têm medo de dizer ai, se eu falar mal da Lígia, eu estarei pecando. Não, se eu não gostasse eu falaria não gostei e pronto. E eu tava bem propenso a dizer que não gostei em alguns momentos, mas depois, quando eu vi o todo, vi. É um livro que eu dou nota 5 mesmo, com louvor, 5 estrelas, e recomendo para você ler, para você refletir. E é aquele livro que você gosta do livro, mas o que mais é apreciável na obra são as reflexões que decorrem da leitura. E com certeza as meninas estão me ajudando a ser uma pessoa melhor e eu vejo que esse potencial também pode servir para você. E aí, vocês já leram As Meninas? Detestaram? Amaram? Tem medo? Faz sentido essa coisa aí do pecaminoso para vocês de terem medo de dizer só porque a Lígia ela é uma autora assim reconhecida, de repente vocês ficam com receio de não vou dizer que esse livro é ruim, então fico aí pelas bordas dizendo mas tal livro ela foi bom, ela é uma excelente contista, sabe? Bate aquele medinho? Ou vocês discordam de mim, não bate nenhum medinho? Eu falo na lata mesmo, eu não gostei das meninas. Os outros livros podem ser bons, mas as meninas é uma porcaria. Como é que tá a relação? Conta pra mim e aí façam mais observações a respeito, porque as meninas rendem muito pano pra manga, coisas que eu não posso falar pra não dar terríveis spoilers, especialmente sobre o mistério da Lorena. Se vocês aí lerem o livro, vocês vão estar bem sabendo do que eu estou falando. O mistério da Lorena me deixou muito intrigado. E já aviso para vocês, primeira coisa, já peço, dê aquela curtida, que algumas pessoas esquecem, não sei porquê. A minha próxima leitura, a minha próxima resenha vai ser O Beijo da Mulher-Aranha, do Manuel Puig, um livro que originou um filme excelente aí aqui no Brasil e eu acho que também na Argentina. Eu acho que é uma mistura de brasileiro com Argentina. Depois eu confirmo para vocês. Mas enfim, a adaptação cinematográfica do Beijo da Mulher-Aranha, que tem Sônia Braga como uma das protagonistas, gerou um filme aí que deu muito o que falar, bastante elogiado, e parece-me que a leitura aqui também é promissora. Então, aguardem, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, mesmo que eu não goste do livro, muita coisa positiva vai sair. Até estou percebendo que livros ruins podem dar reflexões maravilhosas. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Ai, gente, eu tô amando fazer resenha de livros. E esse aqui também
me deixou apaixonado. Amei falar dessa obra. Beijo, tchau!